Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros, Senhora Secretária de Estado, queria começar esta intervenção por ter uma palavra de saudação e de felicitação ao Governo e também a todos os parceiros sociais que durante esta semana subscreveram com o Governo acordos de concertação e de colaboração que são realmente muito importantes para a vida de todos nós e para a vida dos portugueses. Muito bem. É verdade que a abrangência do acordo com as IPSS e a abrangência do acordo celebrado na concertação social é grande. Mas, antes disso, é reveladora de um espírito de convergência e de um espírito de unidade em torno dos grandes desafios e dos grandes objetivos que temos pela frente, que não pode deixar de ser realçada, quer na componente de intervenção do Governo, quer na componente de intervenção dos próprios parceiros sociais. Muito bem. Senhor Primeiro-Ministro, já o dissemos esta semana, nós olhamos para estes documentos com confiança. Não se trata de euforia, trata-se de confiança. Trata-se de perceber que este espírito de diálogo e de concertação não são um fim em si mesmos, mas são instrumentos fundamentais para podermos cumprir as nossas obrigações e para podermos também dar mostras para o exterior de que somos capazes disso mesmo, de cumprir as nossas obrigações. Senhor Primeiro-Ministro, durante muito tempo a oposição olhou para o Governo e disse que todo o espírito que o Governo anunciava de diálogo social era pura retórica. Pois bem, no momento em que passamos das palavras aos atos, no momento em que há medidas concretas, a oposição, essa sim, mantém-se no campo da retórica e no campo da crítica pura e dura. Muito bem. Senhor Primeiro-Ministro, não é retórica quando o Governo assina protocolos de colaboração com um setor que representa mais de 4.000 instituições. Um setor que é responsável por empregar mais de 200.000 portugueses. Um setor que lida com cerca de 5% do nosso produto interno bruto. Um setor que apoia os mais carenciados, que apoia as crianças e que apoia os mais idosos. Isto não é retórica, Sr. Primeiro-Ministro. Só é retórica a crítica da oposição. Muito bem. E, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente ao acordo de concertação social, que é, como foi aqui dito por Vossa Excelência e muito bem, um plano estratégico para o crescimento económico e para a criação de emprego. Tem a oposição, no pouco que quis falar sobre este acordo de concertação social, concentrado a sua intervenção nas questões laborais, que são questões importantes. São questões que são fundamentais também para a competitividade da nossa economia e das nossas empresas. Mas porquê é que a oposição, que sempre clamou pela ausência de política económica por parte do Governo, não diz que o acordo de concertação social fala da internacionalização da economia, da reprogramação do crédito, do reforço do financiamento das empresas, da redução do custo de contexto das empresas, do combate à fraude e à evasão fiscal e à economia informal, da reestruturação do setor empresarial do Estado, da reabilitação urbana, da formação profissional e mesmo de algumas regras como aquela e algumas medidas como aquela que está projetada em termos de acumulação de subsídio de desemprego para pessoas que tenham uma proposta de emprego com um salário inferior ao montante desse subsídio, potenciando a sua entrada no mercado de trabalho. Até disso a oposição não quis falar, Sr. Primeiro-Ministro. Agora, nós ouvimos aqui um pouco de tudo. Do Partido Socialista já falarei, mas do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda eu julgo que houve a diabolização do costume. Fosse qual fosse o acordo, nós tínhamos uma certeza. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estariam contra. Aliás, mesmo que não tivesse havido acordo, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda também estariam contra o facto de não haver acordo. Agora,
Com o Partido Socialista a questão é um pouco mais complexa. O Partido Socialista diz que valoriza o diálogo e a concertação. Mas o certo é que parece que não queriam que houvesse esta concertação. Ainda ontem até se noticiava que não teriam gostado daquela que foi a posição da UGT de subscrever este acordo. Disseram que era um mau acordo. Disseram que é um acordo que não tem ambição. Enfim, todos nós podemos imaginar o que diria o Partido Socialista se efetivamente não tivesse havido acordo. Nós já sabemos que há uma ala do Partido Socialista que se tem colado ao Bloco de Esquerda, como ainda fez recentemente, para pedir a fiscalização da constitucionalidade do Orçamento do Estado. Mas agora temos, politicamente, isto é uma crítica política, Sr. Deputado António José Seguro, temos uma direção política do Partido Socialista cuja opinião é mais próxima da CGTP do que da própria UGT. Muito bem. E ao desvincular-se por completo deste acordo de concertação social, o Partido Socialista o que está a querer fazer é sair fora do barco. Usando uma metáfora muito atual, eu diria mesmo que aqueles que foram responsáveis por encalhar o navio, aquela tripulação que está aí sentada nessa bancada, que optou pela rota errada, hoje não tem energia nem tem responsabilidade para ajudar nas tarefas de socorro e de remoção do navio para o colocar de novo a navegar em águas calmas. E, senhores deputados, o desnorte foi ainda maior. O Partido Socialista veio dizer que este acordo veio tarde demais e que tinha havido tempo perdido. Senhores deputados, eu devo dizer que se é legítimo discordar, claro que é legítimo discordar. É legítimo esquecer os compromissos que, em nome de Portugal, assumiram perante as entidades que nos estão a financiar. Legítimo é, mas não deixa de ser criticável. Muito bem. É legítimo irem pelo lado do protesto em vez de irem pelo lado do sentido construtivo? É legítimo, mas é uma escolha do Partido Socialista. Muito bem. Agora, senhores deputados, se tudo isto é legítimo, ultrapassa o limite do descaramento político dizer que o Governo perdeu tempo ao tentar obter este acordo social. Muito bem. Porque todo o tempo investido foi tempo ganho, senhores deputados. Mas mais do que isso, o Partido Socialista não tem sequer autoridade para poder falar nesses termos. Eu queria aqui só partilhar com a Câmara os seguintes dados. No primeiro governo do engenheiro António Guterres, o primeiro acordo de concertação estratégica na área da concertação social ocorreu 14 meses depois do seu início de funções. 14. No segundo governo do engenheiro António Guterres, o acordo sobre as condições do trabalho ocorreu 16 meses depois do início de funções desse governo. E muitos senhores deputados, incluindo o líder do Partido Socialista, faziam parte destes governos. Está esquecido. No primeiro governo do engenheiro Sócrates foram celebrados vários acordos em matérias específicas, todos a partir dos 11 meses de mandato desse governo. Mas o acordo tripartido, equivalente àquele que foi celebrado agora, foi celebrado 39 meses depois do início de funções do primeiro governo do engenheiro Sócrates. Terminou o seu tempo, Sr. E finalmente, deputado. para terminar, Sra. Presidente, no segundo governo do engenheiro Sócrates, o acordo tripartido demorou 17 meses a ser celebrado. Sra. Presidente, vou terminar dizendo ao Sr. Primeiro-Ministro que, de facto, Portugal não tem tempo a perder. Portugal tem que se reformar e Portugal tem que se transformar. Pode haver alguns a falar de tempo perdido, mas aquilo que nós vemos é que esses estão perdidos no tempo.